E hoje nossa entrevista é super especial, com o Prêmio Nobel de Física Dr. Bill Phillips. Ele vai nos responder questionamentos importantíssimos na área e também vai deixar uma mensagem a você, estudante que nos assiste. O professor Bill agora vai nos explicar uma pergunta bastante interessante. Se ele fosse iniciar agora, nesse momento, a carreira dele como estudante, como seria? Qual área ele escolheria? Please, professor. So, what would I study if I were beginning university today? Now, it's important to remember that when I started at university, it was a long time ago. It was 1966, and things have changed so dramatically since then. The kinds of things I was thinking about when I went into university were things like nuclear physics, which was very popular around that time. But what I found out was that there were other things that were just beginning to surface. The study with lasers, which I ended up working on, and the field of atomic physics was completely revolutionized by lasers. But since then, so many amazing things have happened. I don't know how one would choose what would be the most interesting thing to do today. For example, gravity waves. We now have multiple detections of gravity waves, both in Europe and in the United States. We are learning new things about the kinds of sources that produce gravity waves that no one expected. A completely different field of study is cell biology. The things that have been learned since I started university are just astounding. The understanding of the way in which genetics works, the ability to edit the genome, this new idea of CRISPR is again something so amazing that we couldn't even imagine it back when I started in the university. And the fact is that the field that I have been working in for most of my life is still incredibly exciting. We're learning new things every day about cold atoms, different kinds of quantum mechanical phenomena that we can see in cold atoms, the possibility of quantum simulation and quantum information studies. So I would say that if I were starting in the university today, I would have a hard time choosing among a wide range of really incredibly interesting areas of research. So, agora eu pergunto novamente com o professor, como Prêmio Nobel, a gente tem muitas curiosidades. De que forma a física contribui e também contribuiu para o desenvolvimento da humanidade? Bastante interessante. Bastante ampla essa pergunta também. Please, professor. So how has physics contributed to human development? In many different ways. For example, almost everything that we consider to be part of our modern technological society has come from physics. Semiconductor electronics is something that grew out of the understanding of quantum mechanics that was developed in the early part of the 20th century, and the development of techniques to make better materials that could see these quantum mechanical phenomena. That's how we got semiconductor electronics. And it's almost impossible to imagine today a world without semiconductor electronics. You wouldn't be able to record this video if we didn't have semiconductor electronics. So in this way, physics has had a profound effect on human development. In earlier times, you could ascribe the Industrial Revolution to physics. The understanding of classical mechanics was the underpinning of the Industrial Revolution. So another way in which physics has profoundly affected human development. And in addition, I think that physics has had a profound effect on the intellectual and philosophical development of humankind. We understand from the things we learn about classical mechanics, about astronomy, which I often consider to be part of physics, we learn something about the origins of the universe, and that gives us a different perspective on ourselves as human beings, perhaps a more humble perspective about who we are in this vast universe that God created. It's a
a wide variety of ways in which physics has affected us and continues to affect us. Realmente o professor o prêmio Nobel a qual estamos entrevistando, o professor Bill Phillips, tem um universo de coisas para nos explicar. E agora eu vou para a terceira questão, para que ele fale um pouquinho sobre as suas amizades com pesquisadores brasileiros e qual a importância dessas contribuições bilaterais. Professor Bill, por favor. So, my collaborations with Brazilian researchers. Well, certainly the strongest collaboration that I've had over the years has been with Vanderlei Pagnato. Vanderlei and I have been both friends and scientific colleagues for many years, for decades, and I've been coming here to São Carlos for a long time. To collaborate doing experiments and to learn about the new things that are going on. What have been the most important contributions? Well, I certainly remember at the very beginning, Vanderlei was making really important contributions to the details of our understanding about how laser cooling techniques like Zeeman slowers work. But I think one is always drawn to the most recent results. And the San Carlos is the birthplace of quantum turbulence in cold atomic gases, in Bose condensed atomic gases, and the things that are that have been learned there, and really opening up a whole new direction of research that complements the kinds of quantum turbulence studies that can be done in liquid helium, because of course in cold quantum gases we can study things in very different ways from the way we can study them in helium. So I see that as being one of the most important things that has come out, but probably because it's one of the most recent things to come out of this laboratory. So I'm always eager to come here and learn about some of the latest things that are going on in quantum turbulence. Nós estamos conversando com o Prêmio Nobel, o professor Dr. Bill Phillips, e agora nós vamos para a quarta questão. É um bate-papo bastante interativo, bastante interessante. E a minha questão agora é que ele fale um pouco sobre a trajetória científica dele como Prêmio Nobel. Uma pergunta bastante interessante. Professor, please. Well, of course, it's a wonderful and amazing, and in my case, unexpected thing to receive a Nobel Prize. It changes your life in fundamental ways. With respect to my research, one of the things that it did was that it made it possible to have more resources to do the kind of research that I wanted to do. So that meant that I could increase the size of my research group. I could hire some more young people to do new things, and the young people that I have in my group are just amazing, and it's for me it's a wonderful pleasure to work with them, and were it not for the Nobel Prize, it would have been harder to have hired these wonderful young people like Gretchen Campbell and Ian Spielman, Trey Porto and Paul Letter, the permanent members of our group and the ones that I work with all the time, and having both the ability to hire people like that and to give them the support to do their work has been an important result of receiving a Nobel Prize. At the same time, there are other duties and responsibilities that come with having a Nobel Prize. I travel a lot more than I used to. I give a lot of public lectures. I think that's a wonderful thing, because I think giving public lectures allows me to draw people into an interest in science who might not otherwise have been interested in science. Sometimes people will come to a lecture simply because it's advertised that there's a Nobel laureate giving the talk. It doesn't make the talk any better, but it gives me a possibility of drawing people in who might not otherwise be interested in hearing a scientific lecture. So that, of course, gives me less time to do research in the laboratory myself. So my role as a researcher has changed somewhat from what it was before the Nobel Prize, when I was doing a lot of the work myself,
to one where I'm more of an elderly advisor to the young people who are doing the real work. And it's probably good because they're more creative, they're more energetic, and they're thinking about the newest and best things to do. Muito interessante. Entendendo um pouco a vida do Prêmio Nobel Bill Phillips, nós vamos para o último questionamento, que na verdade nós estamos tendo uma verdadeira aula aqui entrevistando o Prêmio Nobel de Física, Bill Phillips. No caso, a última pergunta é que ele deixe uma mensagem para os futuros jovens estudantes que pretendam ser um dia um cientista. Please, professor. So what would I say to young people today? We live in an incredibly exciting time. We live at a time when there are so many things to be learned. Think about the fact that 95% of the universe is made up of stuff that we have no idea what it is. Only 5% of the universe is made up of the kind of stuff that we understand. Maybe it's 4%, I forget. But it's not much. Most of the universe is made up of either dark matter or dark energy, and we don't have any idea what these things are. What could be more exciting than to live in a time of such delicious ignorance, where there's obviously so many things to be learned. But beyond that, even in a field like atomic physics, where in principle we understand the basic ideas, we understand quantum mechanics, we understand electromagnetism, these are the things that govern the behavior of a field like atomic physics. We still are learning new things every day. The techniques that we have, the new kinds of lasers and electronics that allow us to probe atomic physics problems in ways that we were never able to do before, mean that we learn new things, even with a field as well developed as atomic physics. It's a really exciting time to be a scientist, and my advice to young people is never lose your curiosity about how the world works and take advantage of all of these wonderful avenues of research that are available to us. Só me resta então agradecer o Prêmio Nobel de Física Bill Phillips pela entrevista, né? Thank you, professor. A pleasure. Well, I would like to thank you, Bill, for coming to Brazil so many times and being a friend of our laboratory. And more than that, being my friend. Because, you know, in life we have a few models we have to follow. And you are one of the models for me, so I keep trying to drive my life in the spirit of the way you do, which is doing a good science, helping people, and trying to use the best of each student we come around. We don't neglect anybody. We just use the best of everybody. And I think I learned with you this. We have to do that because everybody has a good thing to offer. And always, if they can offer what they have of good, they always learn. They have motivation to learn and go much, much beyond what they thought they could go. And I think this is the way science is constructed, right? And besides, Bill has a very important characteristic. He has a very big discipline, a strong discipline in the way for doing science. Scientists should not be only thinking about their own fame. They should have a compromise with the truth, because if we discover the truth of nature, we can contribute to the advance of knowledge, and I think we learned this with you too. So thank you for coming, and I hope you come many times to São Carlos, because here we consider you already a member of our institution. Well, thank you very much, and it's always a pleasure for me to come here to San Carlos. I always learn new things. You're very kind to say that I am a role model for you. I think we've both had an excellent role model at MIT in Dan Kleppner,
and we both worked with both Dan Kleppner and with Dave Pritchard, and we've learned a lot about science and a lot about the way science ought to be done, and we're always looking for the truth, because that's the key thing, and I've been really happy to learn some new things here, and I want to have some more discussions about localization later on, because there's still some questions that I have, so I'm really excited about that, and it's always been a pleasure to come to San Carlos, and I look forward to many more visits. Thank you, and I thank you all for being part of our TV channel, Diffusing Science, and trying to show that science is not only for scientists. Science is for mankind. Science is for citizenship. And science is for everybody that wants to grow the way we want. Thank you. A Universidade de São Paulo, associada com uma universidade americana, cria um conceito e uma linha de pesquisa sem igual. Uma planta de origem brasileira combate o HIV. Para me explicar muito bem sobre isso está o pesquisador da USP aqui do meu lado, o professor Francisco. Professor Francisco, como que foi descoberta essa possibilidade? De que forma está sendo desenvolvida essa linha de pesquisa? Então, Kleber, a gente já há muito tempo, assim, há 5 anos atrás, a gente já trabalhava com uma proteína tóxica que é tirada de uma planta, essa proteína chama puquelina. Ela é retirada da semente de uma trepadeira. E quem fez esse trabalho é uma colega do Instituto de Física, a professora Ana Paula de Araújo, e a gente estava estudando como que essa proteína, a toxicidade dela, assim, como que ela atua para ser tóxica. E a gente viu, assim, nesse trabalho de 5 anos atrás, que essa proteína, ela realmente é tóxica e mata a célula. Assim, quando ela entra dentro da célula, ela necessariamente vai matar a célula que ela entrou. Então, assim, se alguém, por exemplo, ingerir a semente dessa planta, certamente vai ingerir essa proteína e vai sofrer o efeito da toxicidade dessa proteína. E pode até vir a óbito. Assim. Então, mas aqui a ideia foi usar esse aspecto tóxico dessa proteína para utilizar como uma arma a favor do bem, certo? Assim. Então, aí que foi a ideia do trabalho em qualquer célula que essa proteína entra, ela mata a célula. Só que agora a gente ligou essa proteína, ou parte da proteína, a um anticorpo, e esse anticorpo agora vai levar a proteína aonde que a gente quer. E aonde que a gente escolheu para esse anticorpo atuar, ele vai reconhecer somente as células infectadas pelo vírus HIV. Então, o HIV é interessante que uma fração dele fica na corrente sanguínea, bem baixo, mas a maior parte dele fica dentro das células de defesa do organismo, escondido. Aí, depois de um certo tempo, desse período que ele fica latente dentro da célula, ele se reproduz e sai dentro da célula, infectando mais ainda o corpo, matando as células de defesa do nosso organismo. Então, antes dele sair, a gente planejou em levar essa proteína somente naquela célula onde está localizado o vírus HIV. E a gente teve sucesso com isso. É lógico. Na verdade, o professor está contando uma coisa que é inédita no Brasil. Né? Ele está pesquisando uma linha para tratamento do vírus HIV, que não é nada simples. Só que são 37 milhões de pessoas, aproximadamente, em dados de 2015, que estão com a doença. Então, isso é muito importante. É um volume de gente muito grande infectado pelo vírus HIV, contendo aí a AIDS. Professor, é um número bastante interessante esse, hein? É interessante porque, primeiro, que os coquetéis, eles atuam exatamente na carga viral que está fora da célula. Eles não atuam diretamente na célula infectada, onde o vírus, na maior parte dos vírus, estão escondidos.
E o que a gente pensou é mais atacar ou matar as células infectadas antes que o vírus saia no organismo e infecte mais o organismo da pessoa infectada. Então, assim, a ideia é usar uma proteína que a gente já conhecia a favor de uma causa importante. Assim. A gente acredita que esse tratamento, se algum dia for aceito, passar por todas as etapas de validação do método, assim, testes com animais, testes com humanos, depois a validação dos órgãos como competentes, depois de passar por todos esses processos, que é muito longo, se a gente der sorte que o processo atua realmente em todos os níveis no corpo humano, isso vai ser muito bom, porque a gente até agora fez os ensaios em células infectadas e não infectadas. A gente viu que as células infectadas todas morrem e as células não infectadas, as células sadias, não são afetadas pela proteína que é colocada no anticorpo. Ou seja, o anticorpo não reconhece aquela célula e é isso que acontece. Assim. Então, a ideia, professor, é evitar a multiplicação do vírus. Ela é um forte trabalho, uma forte ferramenta para evitar a multiplicação. Mas essa planta é uma planta conhecida. Se a gente pudesse mostrar na tela ali uma imagem da planta. Importante que hoje a gente não trabalha mais com a planta. A gente já tem o código genético dessa proteína, assim, a gente já tem uma maneira de expressar essa proteína dentro da bactéria. A gente põe a informação genética dentro da bactéria e a bactéria faz o trabalho de expressar a proteína, igual à planta. Então, hoje a gente já não precisa mais de gerar essa proteína utilizando a planta. A gente já usou há mais tempo, já expressou a informação genética, coloca isso dentro de uma bactéria e a bactéria reproduz essa proteína de forma idêntica, como se fosse a planta. Então, assim, hoje aqui no Brasil a gente faz isso tranquilo. O fato também da gente ligar essa proteína ao anticorpo também foi importante, mas só que teve uma coisa. Durante a pesquisa, a gente não tinha laboratórios próximos para trabalhar com vírus HIV. Hoje em dia, precisa de laboratórios de alta segurança para se trabalhar com com células infectadas com HIV. Então a gente foi para os Estados Unidos, procurou um colaborador, apresentou a ideia e ele de cara aceitou o fato de trabalhar com essa proteína e com esse sistema ligado ao anticorpo que só reconhece as células infectadas. E lá nós fizemos um trabalho durante um ano para provar com células infectadas o princípio que a gente estava achando que queria funcionar. Olha só, imagina você, a ciência brasileira trabalhando com os norte-americanos, controlando pelo menos as células infectadas pelo vírus HIV. A AIDS pode ser que esteja com os dias contados no futuro, porque a ciência é assim, ela trabalha e vai trabalhando e essa possibilidade vai se multiplicando e é assim mesmo, professor, a gente começa a ciência na base e depois isso vai se ampliando de uma certa forma a solucionar problemas sociais, inclusive. Muitas vezes a gente não tem um compromisso de início, assim, a gente estudando como que essa proteína atua nas células, a gente queria entender por que ela é tóxica, assim, simplesmente. Aí a gente usou esse conhecimento anterior, assim, para aplicar isso, dar uma aplicação, né? Isso que é importante na ciência. A gente começa um trabalho e a gente não sabe aonde que vai dar, mas chega uma hora que a gente tem experiência suficiente para propor novas ideias, né, assim, aplicar aquele conhecimento para que seja útil à sociedade. Até parece assim, a gente começa uma pesquisa que de início a gente acha que só aquele estudo já basta, mas ele foi muito importante para a gente ter experiência, ter conhecimento e a experiência para chegar ao ponto que a gente chegou. Então, assim, ciência é isso, a gente começa e não sabe aonde vai parar, né?
Professor, no início de toda a pesquisa, acredito eu que no início o professor teve que pensar muito qual planta, o porquê daquela planta, do princípio ativo daquela planta e a toxicidade, e fazer várias medidas, acho que para chegar nesse contexto final. Não foi feito assim, professor? Existem etapas dessa pesquisa. Como que ela foi desenvolvida? Então, primeiramente, esse trabalho foi desenvolvido pela professora Ana Paula de Araújo, do nosso instituto. E depois, com o trabalho de colaboração, a gente começou a usar um microscópio para ver como que essa proteína atua. A gente seguia a proteína, via ela interagindo com a membrana celular e como ela era incorporada dentro da célula. A gente acompanhava com o microscópio o caminho que essa proteína chegava à célula, entrava dentro da célula e onde que ela se localizava dentro da célula. Isso foi um trabalho que foi realizada aqui no Instituto de Física, e esse conhecimento, com o tempo, nos levou à ideia, junto com a professora Ana Paula e com esse aluno de doutorado, o Mohamed, que é um iraniano que aceitou fazer esse trabalho e fez um trabalho excelente. Ele que conseguiu ligar a proteína ao anticorpo e fazer todos os ensaios, assim. Então foi uma equipe toda que trabalhou e a gente parece que teve o sucesso junto com a equipe nos Estados Unidos. Nós tivemos apoio da Universidade de Harvard, de um pesquisador da Universidade de Harvard. Nós tivemos apoio de um instituto nos Estados Unidos que só trabalha com HIV. Ele que forneceu os anticorpos. Então, assim, foi um trabalho de equipe que chegou a tal ponto de a gente ter sucesso nesse aspecto. Professor, como que a gente pode imaginar, eu sei que alguns conceitos de prevenção têm que ser abordados aqui, você deve se prevenir, porque é uma doença que se multiplica com uma facilidade incrível, nós não podemos brincar com isso, né? Nós estamos vivendo nesse momento com esse problema, e é um problema que se alastra no mundo, inclusive países subdesenvolvidos ou países o que não tem tanto recurso, né, acaba tendo mais facilidade, né, professor? Parece que os países de menos recursos, menos desenvolvidos no mundo, se multiplica mais rápido essa doença, no caso AIDS. Hoje o HIV, assim, apesar de estar controlado, assim, no aspecto da pessoa infectada, ela consegue uma qualidade de vida por longo tempo, mas assim, ela está, né, assim, ela pode hoje se considera até um nível de vírus circulante no sangue. Realmente essas pessoas têm uma taxa viral baixa, quer dizer, a concentração de vírus no sangue muito baixa, mas assim, ainda há sempre um risco de transmitir e o importante assim, são os gastos com a saúde, né, assim. E os medicamentos todos, assim, o que difere esse medicamento dos outros é que a gente vai atuar só nas células que estão infectadas, assim. A gente não toma um medicamento que vai por todo o corpo, certo? Assim, esse medicamento é seletivo e ele vai só atuar onde vai estar a célula infectada. Isso é muito bom porque a gente, matando a célula infectada, a gente restabelece também a capacidade do corpo de reagir ao vírus, certo? Assim, a imunidade do corpo aumenta, se você diminui o número de células infectadas, os aspectos de imunidade, a pessoa recupera a imunidade. Então, assim, o problema da AIDS é que o vírus baixa muito a capacidade do corpo reagir a infecções, assim, a capacidade de imunidade que o corpo tem é reduzida e a pessoa começa a ter efeitos colaterais no sentido de aparecer outras doenças, tipo um câncer, porque a imunidade cai muito quando a pessoa é infectada. Então, assim, eu acredito que só esse aspecto de recuperar a imunidade da pessoa, isso já é um fato importante. Agora, a importância do trabalho do professor Francisco, quem quer anotar aí o nome dele, Francisco Gontijo Guimarães, é do Instituto de Física da USP de São Carlos, e tem uma relevância social muito grande
tem uma relevância na área de saúde, social, em todos os aspectos, inclusive na área humana. Francisco, você tem um lado humano bastante forte, que eu percebo que a sua tendência é tentar solucionar os problemas da humanidade de uma certa forma, através da ferramenta da pesquisa, né, para conseguir resolver problemas sociais. Você acredita que a ciência, tecnologia e inovação, ela passa por essa vertente? Todos os pesquisadores deveriam pensar dessa mesma forma? Então, esse que é a ideia final da ciência, né? É resolver, dar qualidade de vida para as pessoas, seja em todos os níveis, né? Assim, eu acho que todo mundo, todas as pessoas que trabalham com ciência têm esse objetivo. Mas o problema, eu acho que é o seguinte, assim, que a gente tem que ter também a capacidade de inventar e também de passar com essa ideia, essa invenção por todas as etapas. O próprio pesquisador tem que ter essa cultura, passar com essa ideia para todas as etapas de de certificação, a etapa dos testes que tem que ser feito, e também ter a capacidade de, depois de aprovada pelos órgãos competentes a droga, chegar na porta da farmácia e vender aquele produto. A gente tem que ter essa cultura, senão o trabalho do cientista só fica no primeiro plano, assim, a gente só tem a ideia e não realiza o fim máximo, que é transformar aquela ideia num produto que seja útil para a sociedade. Então, a gente tem que, nesse exemplo, por exemplo, eu gostaria muito de pegar essa ideia, passar por todas as fases de teste, as fases de comprovação que o método é efetivo, que eu posso usar em um humano, e ter um certificado para chegar na porta da farmácia e vender o produto, assim, que seja útil para a pessoa um dia. Então, mas isso eu não consigo sozinho, eu preciso de uma equipe, de um time bem grande. Quer dizer, o Brasil tem que ter projetos importantes para solucionar problemas prementes do Brasil. Mas também o mundo todo está atrás de novas terapias que algum dia cure, por exemplo, câncer ou uma pessoa infectada com o vírus HIV. Certamente um dia a gente vai conseguir isso, mas assim, é preciso de um esforço muito grande. Assim, é como se fosse uma equipe de futebol, assim, que tem que ter os Neymars da vida, pessoas competentes, trabalhando todas juntas, para a gente chegar no final e vender aquele produto na porta da farmácia. Então, assim, eu acredito, assim, se eu pudesse um dia me realizar como cientista ou pesquisador, eu gostaria um dia de pegar a minha ideia e passar por todas as etapas e chegar a um produto final. Aqui no Brasil nós temos essa cultura, e muitas vezes a gente, fazendo a comparação com o futebol, a gente chuta na trave e não acerta, e não faz o gol. Isso é muito ruim. A gente tem que ter, mas assim, o governo é importante, né, nessa etapa, como se fosse um técnico, um coordenador que define o que é importante. E a gente vai trabalhar naquilo que é importante para o país. Com essa perspectiva, com esse tipo de pensamento, que pesquisadores assim da USP de São Carlos pensam em solucionar problemas tão difíceis para a sociedade, como a AIDS. Mas tem gente pensando, tem gente inovando, tem gente pesquisando. E um dia, se Deus quiser, nós vamos chegar lá. Meu nome é Kleber Chicrala, a gente se vê no próximo programa.